Quer obter mais visualizações? Aprenda a criar thumbnails chamativas, projetadas para fazer suas miniaturas parecerem profissionais e exclusivas. Tenho para si um pack de thumbnails atraentes. Contém miniaturas prontas e personalizáveis e videoaulas para o ensinar passo a passo. Se tiver interessado, link na descrição. O monoteísmo, né, que é a raiz que começa na tradição judaica, se desdobra para a cristandade, depois para o próprio Islã, trouxe uma série de elementos muito importantes para a experiência humana. Mas, ao mesmo tempo, essa síndrome de ter acesso à verdade trouxe também uma atitude indevida, né, de intolerância e problemática muito séria. Então, vamos dizer, aqueles que estavam juntos no começo, né, acabaram se distanciando de uma maneira muito complicada. Eu vou dizer uma coisa para você assim, para mim hoje, eu tenho uma satisfação muito grande estar aqui com a Aline, com você, porque nunca, em toda a história, os judeus passaram a entender um pouco mais sobre quem de fato é Jesus, né? Jesus era judeu, né? E nunca também a grande parte da cristandade passou a enxergar de maneira diferente Israel e o povo judeu. Então eu acho assim que esse lance é legal, mas olha, a história é pesada. O povo judeu, né? Ele tem uma história anterior aos cristãos, porque os cristãos acontecem a partir da vinda de Cristo. Como que a gente pode começar esse papo com o tema, Sayão? Resgatando essa história dos judeus, como que é? Então, vamos lá, né? Uma coisa é a realidade de Israel, do povo hebreu na época de Abraão. Esse pessoal vai caminhando na história, existe, vamos dizer, um desenvolvimento dessa consciência de fé. E esse povo passa por uma série de situações onde eles vão relacionar isso com a experiência deles com Deus e com o sofrimento, que eles perdem Jerusalém, perdem o templo, vão para a Babilônia, voltam, sofrem na mão dos persas, dos gregos e dos romanos. E quando Jesus aparece no seu ministério na Galileia, é uma coisa interessante, o Novo Testamento tem 3 vezes a palavra cristão. Porque Jesus surge num ambiente totalmente judaico. Como a gente olha de longe, dá a impressão que Jesus e aqueles que o seguiam estavam fundando uma nova religião. Mas não é o caso. Isso. Quem estava lá Jesus não sentia isso. Se apresenta como alguém que está cumprindo as escrituras hebraicas. E não existia assim os judeus. Existiam grupos diferentes de judeus na época de Jesus. Ah, não era homogêneo. Não, tinha fariseu, saduceu, tinha tudo judeu. Zelotes, tinha o pessoal de Qumran lá, que muitos associam amplamente com essênios. Então, assim, grupos diferentes. E aí o que acontece? Jesus, então, apresenta e o movimento de Jesus vai crescer. E, originalmente, todos os seus seguidores são somente judeus. O que acontece? Esse movimento de Jesus, que aí depois eu vou até conversar com a Aline aqui, a gente tem uma conversa sobre a fé na sua expressão particularista e a sua vocação universal. O judaísmo tem uma tradição que se ambienta desse particularismo. Nós somos um povo diferenciado, um povo que Deus resolveu agir na história, mas na verdade nós temos uma missão diante do mundo. Então o cristianismo primitivo pega essa veia. Então ele se torna como se fosse assim um judaísmo universalizado. Ele se abre para todo mundo. E aí o que acontece? Essa galera do mundo greco-romano começa a ter acesso, digamos assim, a um judaísmo menos exigente do ponto de vista legal, que era tipo o perfil dos fariseus. Os fariseus queriam cumprir a coisa tudo à risca. E aí, então, eles falam, poxa, os princípios éticos e morais, os princípios sociais e familiares, e a espiritualidade que tem a ver com essa direção de Deus e o amor de Deus chega a nós sem que eu precise passar, digamos assim, por toda essa burocracia judaica. Então, esse movimento cresce no Império Romano, e aí que começa o lado ruim da coisa. O lado ruim é que, como esse pessoal não teve a sua experiência, muitos desses no ambiente romano e europeu, eles passam a ver a realidade do Novo Testamento com óculos gregos e romanos e distanciados de Israel. Por exemplo, o Novo Testamento critica os judeus. Mas por quê? Isaías também critica o povo de Israel. Eles criticam dentro de casa. Então, assim, quando se fala de judeus, por exemplo, às vezes é uma coisa de galileus contra judeus.
Ou seja, a galera da Galileia contra o pessoal da Judéia, porque lá estava o centro religioso e a coisa estava meio complicada naquele tempo. Quando esse pessoal olha de longe, ele fala, tá vendo? Os judeus são malditos. Os judeus rejeitaram e mataram Cristo. Então eles são especialmente perversos. Aí começa... A raiz do problema está nesse pensamento? É uma das raízes. A outra raiz... Porque já existia perseguição aos judeus antes disso. Tinha, mas por quê? Porque o judeu não baixava a cabeça para o imperador, nem para o persa, nem para o grego. Ele falou, você vai ter que adorar o meu Deus aqui. Você vai. E aí o judeu é o tipo chato da antiguidade. Entendi. Mas é verdade, porque os judeus eram exatamente o oposto da cultura greco-romana. A cultura greco-romana colocava, por exemplo, no centro o corpo humano. O ser humano. O ser humano e o corpo. Então, os esportes nus e a perfeição do corpo humano. E o judaísmo diz, pega leve, se veste. O foco não é o corpo físico, e sim é Deus, é a alma. Também os greco-romanos acreditavam que os judeus eram preguiçosos. Ah, é? É, porque os judeus trabalhavam 6 dias por semana. O mundo greco-romano não tinha o conceito do sábado, do dia de descanso. Também, eles não entendiam se os judeus tinham fé ou não, porque quando os gregos ou os romanos entravam no templo, eles viam estátua, eles oravam para a estátua. Imagens, e judeus não tinham imagens. E eles chegavam e olhavam para as sinagogas, olhavam para os lugares, não tem uma imagem, eles diziam... Esse pessoal não acredita em Deus, o que eles estão fazendo? Eles olhavam aquilo e diziam que tá alguma coisa errada. Chegou, inclusive, os gregos pegaram o templo de Jerusalém e colocaram uma imagem pagã dentro. E aí os judeus se revoltaram e fizeram a guerra dos Macabeus. E conseguiram derrotar o Império Grego, inclusive, e expulsar eles de Israel. Mas era todo o tempo esse atrito. O mundo que eles conheciam, que era um mundo que trabalhava 7 dias por semana, que o corpo... era o foco, adoração a vários deuses, era um atrito constante, porque também a adoração era um dos pontos principais. E a alimentação também, né? Então, quando eles chegavam em Israel, eles diziam, não, vocês têm que fazer como nós queremos. Então eles chegavam, por exemplo, na Síria e diziam, ok, vocês têm 100 deuses, vocês vão adorar também o César e fazer sacrifício a ele. O César fazia parte da adoração, tinha que adorar César adoração como um deus? Ou como um deus. É mesmo? Acontece no 1º século.